A BR-122 cortava o sertão como uma cicatriz negra no meio da caatinga. 20 quilômetros de estrada reta, sem postos de gasolina, sem sinal de celular, só poeira, cactos e o sol inclemente. Todo caminhante conhecia o trecho maldito entre os quilômetros 83 e 104, onde pelo menos 15 motoristas haviam desaparecido nos últimos 5 anos. Marcelo, um caminhoneiro experiente, riu dos boatos quando parou no último posto antes do trecho perigoso. "Lenda para assustar novato", disse ao frentista, enquanto abastecia seu Volvo vermelho. O velho frentista não sorriu. Apenas entregou um cartão amarelado. "Se vir o caminhão branco sem placas, pise fundo. Não olhe para o motorista, se é que há um." Quando Marcelo entrou na reta dos desaparecimentos, o rádio começou a chiar. A temperatura na cabine caiu 10 graus em segundos, e no retrovisor surgiu o vulto branco. Um caminhão branco antigo, modelo anos 70, avançava em silêncio, sem luzes, sem placas, sem sinal de vida na cabine. Marcelo pisou no acelerador, mas o caminhão branco mantinha a distância exata, como se estivesse preso por um fio invisível. O painel do Volvo piscava. O combustível caía rápido demais, como se estivesse sendo sugado. Porra! Ele bateu no volante quando a estrada começou a mudar. As faixas amarelas se torceram como cobras. Os postes de luz se inclinaram para dentro da pista. E no rádio, entre chiados, uma voz sussurrava em espanhol antigo: "Esta estrada é minha." Quando Marcelo olhou novamente, o caminhão branco estava ao seu lado, a cabine escura como breu. Até que uma mão ossuda bateu no vidro do passageiro. Não havia corpo. Apenas um braço esquelético saindo das sombras, dedos com unhas podres arranhando o vidro. O volante tremeu nas mãos de Marcelo quando a estrada desapareceu em névoa. Ele fechou os olhos e rezou. Quando abriu, estava de volta à estrada normal. O caminhão branco? Desaparecido. Mas no banco do passageiro, uma marca de mão poeirenta no vidro. 3 horas depois, Marcelo parou em um bar à beira da estrada, as mãos ainda tremendo. O dono do bar olhou para o vidro sujo e empalideceu. "O lacarreta maluco", sussurrou. "Você é o primeiro que ele deixou escapar." A lenda contava que nos anos 60, um motorista chamado Ramon perdeu a esposa e o filho em um acidente naquela curva. Enlouquecido, ele adaptou seu caminhão branco para caçar outros motoristas, até desaparecer na própria estrada que amaldiçoou. "Ele só aparece para quem tem pecado no coração", disse o velho, limpando um copo. "O que você fez, moço?" Marcelo lembrou do acidente que causou anos atrás, quando matou uma família e fugiu sem prestar socorro. Suas mãos suaram no copo de café. Foi quando ouviram o rugido distante de um motor antigo, e no estacionamento vazio, pegadas de pneus frescas na poeira. O bar escureceu. As lâmpadas se apagaram, e no vidro da porta, refletido na luz da lua, um vulto branco se aproximava. Na manhã seguinte, encontraram o Volvo vermelho de Marcelo abandonado no Kiwa Camry 94. Motor ligado, faróis acesos, porta aberta. Dentro, o rádio sintonizado em uma frequência que não existia, chiando estática. Nas filmagens de segurança do bar, só se vê Marcelo saindo correndo para a estrada no escuro. Nenhum caminhão branco, nenhum outro veículo. Mas os caminhoneiros que passam pela BR-122 à noite juram que às vezes, no retrovisor, veem um par de faróis antigos se aproximando, sem motor, sem placas. E quando o rádio começa a chiar, eles sabem: Ramon está com fome de novo. Se você algum dia pegar carona na BR-122 e o motorista começar a acelerar sem motivo, não pergunte, apenas reze. E nunca, nunca olhe para a cabine do caminhão branco que vai aparecer atrás de vocês. Porque se vir o rosto de Ramon, você já está na lista dele. O vento uivava entre os prédios abandonados do bairro São Judas, um lugar que já fora movimentado antes do silêncio tomar conta. O asfalto rachado era coberto por folhas secas de amendoeiras, arrastadas como memórias esquecidas.
O céu, tingido de um vermelho opaco pelo pôr do sol, parecia sangrar sobre os telhados de casas simples, algumas ainda com varal de roupa balançando vazio. O ar carregava o cheiro de chuva recente misturado com algo mais, algo orgânico, como carne estragada deixada no calor, mas distante, quase imperceptível. Daniel Oliveira caminhava pelas ruas desertas, sua respiração ofegante ecoando entre as paredes descascadas de construções que já viram dias melhores. Ele não deveria estar ali. Ninguém deveria. O bairro São Judas havia sido isolado 3 semanas atrás, depois que os primeiros relatos surgiram. Pessoas agindo em sincronia, falando as mesmas palavras, até mesmo compartilhando os mesmos pensamentos. As autoridades chamaram de Síndrome da União. Mas Daniel sabia que era mais do que uma doença. Era o fim da individualidade. Ele estava ali porque sua irmã, Ana, ainda estava no bairro. A última mensagem dela dizia apenas: Daniel, eles estão me ouvindo. Eles sabem que eu estou tentando me esconder. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando ele encontrou um velho rádio de pilha, abandonado no meio da rua, desses que tocavam pagode nos fins de tarde. Estático, mas por um breve momento, uma voz sussurrou: Você já está aqui conosco. Daniel desligou o rádio com mãos trêmulas. Não havia ninguém por perto. A noite caiu rápido, e com ela veio aquele frio úmido típico de periferia. Daniel se abrigou em um bar abandonado, o balcão de madeira lascada ainda com marcas de copos e o cheiro enjoativo de cerveja velha. Ele acendeu a lanterna do celular, a luz fraca projetando sombras que se contorciam nas paredes pichadas. Foi então que ouviu os passos. Não eram aleatórios, eram sincronizados. Passo, passo, passo. Ele se escondeu atrás do balcão, segurando a respiração. Pela janela quebrada, viu figuras se movendo na rua. Pessoas, ou o que restara delas, caminhando em fila, seus corpos rígidos como bonecos de corda. Todas sussurravam a mesma coisa, em uníssono. Um só pensamento. Uma só voz. Daniel sentiu o sangue gelar. Eles não estavam apenas infectados. Eles eram um. Ele se lembrou de Ana, de como ela sempre foi teimosa, independente. Se ela ainda estivesse viva, estaria lutando. Então ele continuou, penetrando mais fundo no bairro, cada esquina revelando mais horrores. Casas com portas escancaradas, corredores repletos de pessoas paradas, imóveis, como estátuas de cera. Às vezes elas se viravam para ele, todas ao mesmo tempo, e ele via, por um instante, algo se movendo por trás de seus olhos. Algo que observava, algo que conhecia ele. No centro do bairro, encontrou o que restava do posto de saúde. Lá dentro, os corredores estavam cheios de pacientes, enfermeiros, mães com crianças no colo, todos em pé, todos olhando para o mesmo ponto no teto, como se estivessem ouvindo uma voz que só eles podiam escutar. Foi quando uma delas, uma enfermeira, seu uniforme manchado de sangue, virou-se lentamente para ele e sorriu. Daniel. Ela sabia seu nome. Você não precisa se esconder. Você pode se juntar a nós. Tranquilo. Não há mais solidão. Não há mais dor. Ele recuou, mas as portas se fecharam atrás dele. O ar ficou pesado, como se a própria atmosfera estivesse pressionando contra ele. As figuras começaram a se mover, aproximando-se em perfeita harmonia. Daniel gritou, tentando empurrá-las, mas eram muitas. Mãos frias o agarraram, puxando-o para o centro da sala. E então, ele ouviu. Não com seus ouvidos, mas dentro de sua mente. Uma voz que não era uma voz. Um pensamento que não era dele. Nós somos muitos, nós somos um. Ele viu, não com os olhos, mas em sua alma, o que eles eram. Uma consciência coletiva, uma mente única formada por centenas de personalidades dissolvidas, como açúcar no café. Ana estava lá. Ele a sentiu, sua essência se misturando com as outras, sua individualidade se perdendo em um mar de pensamentos compartilhados. Não há eu, só há nós. Daniel gritou,
lutando contra a voz, contra a atração do coletivo. Era tentador, era pacífico. Não haveria mais medo, mais dúvidas. Apenas unidade. Mas então ele pensou em seu nome, Daniel Oliveira, seu time de futebol, seu cachorro que morrera quando ele era criança, sua vontade. Ele não queria desaparecer. Com um último esforço, ele se libertou, correndo para a saída de emergência, subindo até o telhado. O vento o golpeou como um aviso quando ele alcançou o topo. O bairro estava lá embaixo, e agora ele via todas as ruas, todas as casas, repletas de pessoas paradas, olhando para cima, para ele. Você não pode escapar, você já está conosco. Ele olhou para suas mãos. Suas veias estavam escuras, pulsando. Ele estava infectado. Daniel riu. Um som quebrado, desesperado. Ele não tinha mais para onde correr. Mas ele ainda tinha uma escolha. Ele se virou para o vazio do telhado. Eu sou Daniel Oliveira. E então, ele caiu. Quando seu corpo atingiu o chão, um silêncio pairou sobre o bairro. Por um momento, nada se moveu. Então, lentamente, as figuras se aproximaram. E quando Daniel se levantou, seus olhos estavam escuros, vazios. Bem-vindo. E a última voz individual no bairro São Judas se foi. O despertador tocou às 7h03 da manhã, como sempre. Marcos abriu os olhos devagar, esfregando o rosto com as mãos ásperas. A luz do sol entrava pela janela entreaberta, projetando listras douradas no chão do quarto. Ele se espreguiçou, bocejando, e notou algo estranho. O silêncio. Nenhum barulho de carros na rua, nenhuma voz de vizinhos, nenhum latido de cachorro. Ele se levantou, os pés descalços tocando o chão frio. A casa estava quieta demais. "Mãe!" chamou, mas só o eco respondeu. O corredor estava vazio. A cozinha, intacta. Café ainda quente na garrafa térmica, pão meio comido no prato, mas sem ninguém. Marcos vestiu um casaco e saiu à rua. O bairro estava deserta. Carros parados no meio da rua, portas abertas. Uma bicicleta caída na calçada, ainda girando lentamente. Nenhum sinal de vida. "Alguém me ouve?" gritou, sua voz ecoando entre os prédios. Só o vento respondeu. Ele correu até o centro da cidade, o coração batendo como um tambor. Lojas abandonadas, semáforos piscando em vermelho para ruas vazias. Até os pássaros haviam desaparecido. No meio da praça principal, um celular tocou. Marcos quase teve um infarto. Ele pegou o aparelho. Era um modelo antigo, desses com teclas, e atendeu. "Você não está sozinho." A voz era mecânica, distorcida. A ligação caiu. Marcos olhou em volta, suando frio. De onde vinha aquela voz? Quem tinha deixado o celular ali? Ele tentou discar 21, rastreamento de chamadas, mas a tela piscou e mostrou uma única palavra: "Corra." Ele jogou o telefone no chão e recuou. Foi quando ouviu algo se movendo na rua paralela. Passos. Não eram humanos. Eram arrastados. Marcos se escondeu atrás de um carro abandonado. O que quer que fosse, estava se aproximando. Ele conseguiu ver apenas uma silhueta, alta, magra demais, braços longos demais, antes de fechar os olhos e rezar para que passasse direto. O cheiro chegou primeiro. Carne podre e metal enferrujado. Os passos pararam do seu lado. Ele segurou a respiração. Então, a coisa seguiu adiante. Quando abriu os olhos, viu marcas no asfalto, como se algo tivesse sido arrastado para longe. Noites se passaram. Marcos já não dormia. Ele via coisas nas sombras, figuras paradas no fim dos corredores, vultos atrás de vidraças, sempre imóveis, sempre observando. Ele começou a gravar mensagens em um gravador, caso alguém um dia o encontrasse. Dia 14. Ainda estou aqui.
Ainda não me pegaram, mas eu os ouço, sussurrando. Na manhã seguinte, a cidade continuava vazia. Na mesa da cozinha, o café ainda quente. Na calçada, uma bicicleta caída. E em algum lugar, um despertador marcando 7:03. O asfalto brilhava sob a chuva fina que caía sobre a cidade, refletindo as luzes amareladas dos postes como manchas de óleo em água suja. O bairro era daqueles esquecidos pelo tempo. Casas com reboco descascando, grades enferrujadas e ruas estreitas onde o vento assobiava entre os becos como um lamento. Felipe caminhava rápido, o capuz do casaco erguido contra o frio úmido que grudava na pele. Ele não deveria estar ali. Não depois do que tinha feito. 3 dias atrás, ele havia mentido para a polícia, testemunhado contra um inocente, um homem que agora apodrecia na cadeia por um crime que não cometera. Tudo por dinheiro, tudo para salvar a própria pele. Foi quando viu a figura. No fim da rua, sob a luz quebrada de um poste, alguém, ou algo, estava parado. Alto, magro demais, com os ombros curvados de maneira antinatural. Felipe diminuiu o passo, os dedos formigando de um alerta primitivo. A figura não se mexia, apenas observava. E então, o cheiro chegou até ele. Carne queimada, ferro velho e algo mais profundo, mais antigo, como a terra de um cemitério depois de uma tempestade. Felipe desviou o olhar por um segundo. Quando ergueu os olhos novamente, a rua estava vazia. Naquela noite, os pesadelos vieram. Ele sonhou com o homem que havia condenado. Seus olhos cheios de ódio, suas mãos ensanguentadas batendo nas grades da cela. Você sabe o que fez. O homem sussurrava, sua voz ecoando como se viesse de um túmulo. Felipe acordou ofegante, o suor escorrendo pelo pescoço. O quarto estava gelado, embora o aquecedor estivesse ligado. E então, ele ouviu. Arranhados. Algo estava arranhando a porta do corredor. Devagar, metódico, como se estivesse saboreando o momento. Ele se levantou, as pernas trêmulas. O coração batia tão forte que doía. Quando abriu a porta, o corredor estava vazio, exceto por uma marca na madeira. 3 linhas profundas, como garras. Os dias seguintes foram um pesadelo acordado. Ele começou a vê-la em todo lugar, na esquina do trabalho, refletida no vidro do metrô, sempre à distância, sempre observando, sempre cheirando. Felipe pesquisou. Em fóruns obscuros encontrou relatos. Uma criatura antiga, sem nome, que se alimentava não de carne, mas da culpa. Quanto mais pesado o pecado, mais fome ela tinha. E ela sempre sabia onde encontrar suas refeições. Na 5ª noite, ela entrou em sua casa. Felipe acordou com o som da porta do quarto rangendo. Lá estava ela, em pé no umbral. Uma silhueta esguia, braços longos demais, dedos terminando em garras curvas. Seu rosto... Não havia rosto. Apenas um vazio negro, como se alguém tivesse arrancado seus traços e deixado apenas um buraco que sugava a luz. Você cheira a vergonha. A coisa sussurrou, sua voz um zumbido de insetos sob a pele. Doce, madura, pronta para ser devorada. Felipe tentou gritar, mas só saiu um gemido. Sua culpa o prendia ali, pesada como correntes. Ela se aproximou, lenta, e ergueu uma garra. Deixe-me provar. A dor foi além do físico. Foi como ter sua alma esfolada viva. Memórias. O homem inocente sendo algemado, a mãe dele chorando no tribunal, o dinheiro sujo no bolso de Felipe, todas foram arrancadas dele em ondas de agonia. Ele caiu no chão, convulsionando, enquanto a criatura se alimentava. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Felipe jazia na cama, os olhos abertos, fixos no teto. Seu corpo estava intacto, mas algo estava errado. Quando a polícia chegou, alertada pelos vizinhos sobre o silêncio, encontraram o apartamento impecável e Felipe sentado à mesa, olhando para as mãos. Ele não reconheceu os oficiais.
Não reagiu aos gritos. Apenas sussurrou repetidamente: "Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro." No canto do quarto, onde a luz não alcançava, o ar cheirava a terra molhada. E em algum lugar distante, uma nova vítima sentiu um arrepio na nuca. A ilha de Mohen emergia do oceano como um osso saindo da carne, rochosa e árida, cercada por penhascos que cuspiam espuma do mar contra suas paredes negras. O vento uivava entre as ruínas de pedra que pontilhavam o local. Restos de uma civilização que os livros de história haviam esquecido. O antropólogo Victor Almeida pisou na praia de Seixos Negros, sentindo o cheiro de sal misturado com algo mais antigo, mais podre, como algas apodrecendo em águas estagnadas. Ele estava ali por causa dos mitos. Histórias de pescadores sobre luzes sob a água, sobre cantos que ecoavam nas noites sem lua, e principalmente por causa dos relatos de um ritual. Enquanto montava acampamento perto das ruínas centrais, Victor encontrou o primeiro sinal. Entalhado em uma pedra plana, quase coberta pela areia, havia símbolos que lembravam tentáculos se enrolando em torno de um olho. E abaixo deles, em vermelho desbotado pelo tempo, uma única palavra: Yot Varot. O vento parou. Por um segundo, o mar ficou silencioso. Foi quando Victor ouviu o primeiro sussurro. As noites em Mohen eram diferentes. Victor começou a sonhar com o fundo do mar, corredores de pedra subaquática, colunas esculpidas com figuras que se contorciam como se estivessem vivas. E no centro de tudo, uma massa informe, pulsante, adormecida. No terceiro dia, ele encontrou a caverna. Ela ficava atrás das ruínas, escondida por rochas que pareciam ter sido dispostas de propósito para bloquear a entrada. Dentro, o ar era denso, cheio do mofo de séculos, e nas paredes, pinturas. Humanos de joelhos diante de algo que se erguia das ondas. Algo com tentáculos grossos como árvores, com bocas que se abriam em lugares onde não deveria haver bocas. Foi então que Victor percebeu. Os pescadores não estavam mentindo. Alguém havia adorado aquilo aqui. E pior, alguém havia tentado trazer aquilo de volta. Na noite do 7º dia, a lua desapareceu. Victor acordou com o som de cantos. Vozes graves, guturais, ecoando das praias. Ele correu para fora da tenda, sua lanterna cortando a escuridão como uma faca cega. Na beira da água, figuras vestidas com trapos encharcados dançavam em círculo, suas vozes se misturando com o rugir das ondas. No centro deles, uma poça de líquido negro, sangue. Victor percebeu com horror, formando os mesmos símbolos que ele vira na pedra. E então, o mar começou a ferver. Algo estava subindo. Algo enorme. Victor caiu de joelhos quando a primeira tentáculo emergiu, grossa como o tronco de uma sequoia, coberta de ventosas que pulsavam com vida própria. O cheiro era insuportável. Peixe podre, âmbar gris e uma putrefação que vinha de algo muito, muito antigo. Os cantos se tornaram gritos quando a primeira massa indistinta de carne e olhos rompeu a superfície. E então, Yot Varot abriu os olhos. 3 semanas depois, um barco de pesca encontrou a ilha. Não havia sinal de Victor. Apenas seu diário, aberto em uma página final, com a escrita frenética. Eles não estavam tentando trazê-lo de volta. Eles estavam tentando impedi-lo de acordar. E eu ajudei. Na praia, as pegadas de Victor desapareciam na beira da água. E se alguém tivesse olhado para o mar naquela hora, teria visto, por um breve instante, algo muito maior que uma baleia se movendo sob as ondas. O apartamento 302 do edifício Salgado nunca ficava vazio por muito tempo. Localizado no coração da cidade, seu aluguel barato atraía sempre novos inquilinos,
Estudantes, solteiros, divorciados. A última pessoa a morar lá, uma jovem arquiteta chamada Mariana, havia sido levada para um hospital psiquiátrico 3 meses atrás, depois de ser encontrada arranhando as paredes do banheiro com as unhas até sangrar, gritando sobre vozes que não paravam. Rafael não acreditava em fantasmas. Quando assinou o contrato de locação, achou graça da expressão preocupada do corretor. Problemas de encanamento, pensou, observando as marcas estranhas nas paredes. Linhas paralelas que pareciam arranhões. Na primeira noite, Rafael acordou com sede. Ao se levantar, ouviu um sussurro vindo do corredor. Deve ser o vento, pensou, embora todas as janelas estivessem fechadas. Quando passou pelo espelho do banheiro, algo chamou sua atenção. Por um instante, seu reflexo pareceu sorrir sozinho. Os dias se passaram e os pequenos incidentes aumentaram. Rafael começou a ouvir passos vindos do quarto vazio ao lado, quando sabia estar sozinho. Seu café aparecia frio minutos depois de feito, como se alguém tivesse soprado nele repetidamente. À noite, sonhos perturbadores o faziam acordar com o coração acelerado, sempre com a mesma sensação. Algo estava observando da esquina mais escura do quarto. Na segunda semana, Rafael encontrou seu caderno de anotações aberto na mesa. Em uma página em branco, alguém, ou algo, havia escrito repetidamente, com letra cada vez mais frenética: "Eles vieram com a chuva". Pesquisando a história do prédio, Rafael descobriu que nos anos 60, um psiquiatra chamado Dr. Lemos realizava terapias experimentais no apartamento 302. Os registros eram vagos, mas sugeriam que vários pacientes haviam cometido suicídio sob seus cuidados. O mais perturbador? Todos descreviam os mesmos sintomas antes de morrer: vozes sussurrantes, alucinações com sombras e uma crescente certeza de que estavam sendo observados. Na noite da tempestade, Rafael acordou com um barulho vindo da sala. Ao se levantar, viu todas as portas dos armários abertas. No centro da sala, sua cadeira de trabalho balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Foi quando ouviu o primeiro riso, um som úmido, gutural, que parecia vir de dentro das paredes. As lâmpadas começaram a piscar, e Rafael viu no reflexo da janela uma figura atrás dele. Alta, magra demais, com membros longos e articulados de forma impossível. "Você não vai embora tão cedo", sussurrou uma voz diretamente em seu ouvido. O cheiro de carne podre encheu o ar. Rafael correu para o banheiro e trancou a porta, mas quando olhou no espelho, viu a figura atrás dele novamente, desta vez com as mãos esqueléticas repousando em seus ombros. Quando a polícia arrombou a porta do apartamento 302 uma semana depois, encontraram Rafael sentado no chão da sala, rodeado por páginas arrancadas de livros e revistas. Ele havia cobrido todas as superfícies reflexivas com tinta preta. "Eles não podem sair se não puderem ver", murmurava sem parar, os olhos vermelhos de tanto ficar acordado. "Mas eles ainda estão aqui, nos cantos, nas sombras, entre as palavras". No relatório policial, consta que Rafael foi levado para o mesmo hospital psiquiátrico que Mariana. O apartamento foi reformado e colocado no mercado novamente. Se você passar pelo edifício Salgado à noite e olhar para a janela do 302, talvez veja a luz acender sozinha. E se prestar atenção, ouvirá um sussurro quase inaudível vindo de dentro, como alguém, ou algo, repetindo as últimas palavras de todos os inquilinos anteriores, esperando pelo próximo morador para continuar a coleção. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror. Sua curiosidade é bem-vinda. Mas cuidado! Nem todos saem ilesos.